Então, eu estava dizendo, as pessoas estão realmente. O que eu estou vendo hoje é uma incidência muito grande de pessoas com problemas depressivos, de ansiedade, alterações cognitivas. Eu acho que esse tema de hoje vai responder muitas dúvidas de muitos que me perguntaram, né? O que eu posso fazer, o que eu posso ajudar a minha cabeça, como é que é essa conexão intestino-cérebro. Então, por favor, dê sua introdução aí, meu querido Adolfo, enquanto eu me ajeito aqui. Renatão, como a gente vem falando, né, sobre essa relação entre o intestino e a mente, o intestino e o cérebro, o intestino e o comportamento, tem até aquela brincadeira, né, Renato, já batida do pessoal dizer assim, não sei quem está enfesado, porque não está fazendo cocô, está cheio de fezes, está com raiva, está chateado. É interessante a gente observar que existem todas as relações entre intestino e comportamento, intestino e emoções. O intestino não é chamado de segundo cérebro de graça, não é à toa. A gente não vê isso há mais de 30 anos à toa, porque eu achei engraçado. Hoje, uma seguidora que é colega mandou para mim uma mensagem de uma manchete de uma revista ou um jornal. É. Cientistas começam a investigar a relação entre intestino e emoções. Começam? Cara, eu ouço isso desde quando eu tinha 14 anos. Só aí vai mais de 30. De caras que na época pesquisavam isso há muito tempo. Então, caramba, começa não, isso é uma coisa que a gente já vê há muito tempo. E assim, Renato, a gente observa todo dia, né? O que me angustia é perceber que, por mais que isso seja informação já de certa maneira antiga, e essa percepção não Uhum. seja tão recente, a gente vê pouco isso ser abordado no sentido prático, né? Eu acho que é disso que você vai falar hoje pra gente, né, não, Renatão? Eu acho que assim, essa relação, né, com o intestino, na verdade, a microbiota, né, que a gente abriga tanto fora do corpo como dentro do corpo, né? Todas essas bactérias que estão principalmente no interior do nosso intestino, papel relevante para a nossa saúde de uma forma geral, não é só com relação à depressão. E como está dizendo aqui a Mazinha, tudo é intestino, é isso mesmo, né? Hipócrates já dizia isso, tudo começa lá no intestino. Mas a relação é importantíssima, porque há bilhões de anos se estabeleceu uma amizade entre bactérias e seres maiores, de maneira que a gente os abriga, eles vivem dentro da gente, se alimentam daquilo que nós colocamos na nossa boca, portanto, já vai o primeiro recado aí, gente. Olha aí a importância do que nós estamos comendo hoje, né? Porque aquilo que nós estamos colocando boca dentro vai servir de substrato alimentar para essas colônias de bactérias, em que nós temos o pessoal do bem, o pessoal do mal, a coluna do meio, que está ali, não faz mal nem faz nada, mas se alimenta, fica ali na boa. Então, o que você coloca para dentro vai nutrir ou o pessoal do bem ou o pessoal do mal. E essa comunicação é uma via de mão dupla. Nós vamos ver ao longo desse bate-papo de hoje que existe uma comunicação bate e volta aí. O cérebro manda mensagens para o intestino envia mensagens para o cérebro, o intestino, vulgo dito, com as suas bactérias, com a sua população total ali, elas ajudam a comunicar. Nós vamos falar sobre quem são esses mecanismos, né? Então é muito importante a gente zelar por nossa alimentação, porque isso vai zelar pela saúde global e não poderia deixar de ser também mental, e nós vamos ver como isso ocorre. Fala, Adolfo. Muito bom, muito bom, muito bom. Renatão, você falou aí de um tema, né, que é um tema fascinante, um tema ao qual nós continuamos investigando. Quem disser no mundo que entende microbiota, está mentindo. Nós estamos pesquisando cada vez Estamos mais, aprendendo. né, aprendendo. Exato. Olha, eu devo conhecer 3 pessoas que entendem mais de microbiota, né? E todos eles falam isso, que a gente está aprendendo. Né? Um deles é o Bruno Zilber, Ah, grande Bruno Zilber, que para mim é o papa desse assunto, e ele mesmo fala, exato. nós estamos aprendendo e já temos muito a aprender. Essa relação entre esses micro-organismos, entre eles e deles com a nossa mucosa intestinal, ela gera uma série de resultados, né, Renato? Tanto positivos quanto negativos.
ela faz parte, inclusive, do nosso processo nutricional. Algumas vitaminas do complexo B e alguns ácidos graxos de cadeia curta, uma das maneiras que a gente tem de conseguir obtê-los é através da fermentação de alguns alimentos por esses micro-organismos, né? Eu não vou falar bactérias, não, porque não tem só bactérias, né? Tem vários micro-organismos, né? Que convivem hoje, em uma hoje grande... hoje se fala até no viroma, né? A gente fala dos vírus, fala dos fungos, quer dizer, tem muita coisa. Tem muita coisa. Maneira genérica de dizer, mas desculpa te interromper. Desculpa. Não, tudo bem, é bom. Mas porque é um processo ecológico, né? Ali dentro tem uma ecologia. Então, eu posso dizer para vocês, pessoal, se 1 grama de fezes tem de 3 a 4 trilhões de unidades formadoras de colônia bacteriana, por exemplo, 3 a 4 trilhões de indivíduos vivos em 1 grama de bactéria. Quantos gramas ou em 1 grama de fezes, perdão, quantos gramas de fezes você tem no intestino? Não vou nem entrar nesse detalhe, Renato, porque é feio. Eu conheço algumas pessoas aí que, pelo amor de Deus, quando eu vejo o produto, o resultado final de um processo digestivo, eu duvido que aquilo é um ser humano, né? Mas tem. Minha sogra, tadinha, eu adoro minha sogra, mas minha sogra, quando resolve fazer um negócio bem feito, ela faz, e eu falo, ela é pequenininha, tem 1,5 m, um pouquinho mais, mas eu acho que o cocô dela chega a ser maior que ela. Eu não sei como sai aquilo de um ser humano. Eu fico abismado, eu sei que existem casos de possessão por elementos fecais. Mas, deixa eu perguntar uma coisa. Agora, tem um negócio interessante, né? Você falou bem, em tantas gramas de fezes, a gente tem mais ou menos 1,5 kg, 1 quilo e pouquinho, de microbioma, né? Do microbioma pesa o peso do nosso cérebro, gente. Só que olha quanta coisa esse microbioma intestinal representa. E como é que ele conversa com o cérebro, né? Então, quer dizer, nós temos aí um caminho através do sistema imunológico, que o Adolfo acabou de falar. Nós vamos falar um pouquinho do triptofano, que é uma molécula muito importante para essa comunicação. Não poderia deixar de ser mencionado aquele cabeamento interno chamado nervo vago, que vai aqui da região daqui do pescoço, para vocês entenderem, do tronco cerebral até lá embaixo, no abdômen, e que envia suas ramificações através do sistema nervoso simpático e parasimpático, que é uma via de mão dupla. A gente acreditava que era só uma via descendente, hoje sabemos que é uma via de mão dupla, né? O que o Adolfo está dizendo, os próprios metabólitos que são formados no processo alimentar, né? Então a gente tem uma situação aí de comunicação bioquímica. Nós vamos falar dos neurotransmissores que são também produzidos aí pela microbiota, né? Alguns neurotransmissores. Então a gente tem os ácidos graxos de cadeia curta, a gente tem os aminoácidos de cadeia ramificada. Que mais que a gente tem, Adolfo? A gente tem os peptidoglicanos, que são, né, complexo B, que são os peptidoglicanos, são aqueles resultados da parede bacteriana. Então, olha quanta coisa para o cérebro receber informação e também para ele enviar. Mas continua, Adolfo, vamos rachando meio a meio aí. Tocou na palavra, Renato, para mim é muito importante, que é a informação. Porque é interessante esclarecer, pessoal, as pessoas quando tomam um probiótico, muitas vezes elas caem naquela ideia de que, olha, eu vou tomar um probiótico para recolonizar o meu intestino, né? E, na verdade, não é isso que acontece, pessoal. Da mesma forma, eu vou tomar um probiótico porque essa bactéria boa vai combater as bactérias ruins. E não é exatamente assim que funciona, não. Porque quando você toma um probiótico, a quantidade nominal de unidades vivas que tem no probiótico é muito pequenininha. O que, na verdade, acontece é um processo informacional, como o Renato falou agora, informação. O que eu quero dizer com isso? Na hora que esse tipo de probiótico entra em contato com a sua mucosa intestinal, ele gera uma resposta da própria mucosa. Também, quando entra em contato com os outros micro-organismos, gera respostas. E é essa relação de respostas que vai fazer com que a gente tenha benefício. Está me ouvindo, Renato?
É isso que eu estou extraindo. Eu queria perguntar aí para todos. Vocês estão ouvindo bem o Adolfo? Porque eu estou te ouvindo esquisito, então eu estou tentando ajeitar aqui se é o foninho, não sei se é o foninho. O Alguém puder problema de dizer. som mesmo. Eu queria o fone, mas será que tá ruim? Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Agora melhorou. Agora melhorou. Porque estava meio abafado, é. Agora eu estou te ouvindo bem. Bom, meu fone morreu. Meu fone morreu. Ah, entendi. Mas então, pessoal, essas respostas é que são importantes. Então, assim, vamos pensar que é um xadrez bem complexo, que a gente só entende um pedacinho e que a gente sabe gerar uma interferência positiva ali, tá? Até um determinado limite, com essa introdução, por exemplo, dos probióticos, mas também com pré-bióticos, que são em base à alimentação, mas que a gente também pode entrar com alguns em prescrição, e até com pós-bióticos, que são substâncias que, em tese, seriam resultantes da ação dos próprios probióticos, mas que a gente também tem como introduzi-los no tratamento de forma direta, né? Para poder levar benefício ao intestino. Tá? Levando benefício ao intestino, vamos levar benefício à cuca, né, Renatão? Exatamente. Eu vi uma pergunta interessante aqui que passou do querido colega nosso, o João Carlos Adevino, que está dizendo assim, mestre, quais os lactobacilos recomendados para iniciar um tratamento de desbiose intestinal? Já vai dentro do teu assunto aí, fala aí, Adolfo. Depois eu vou dar uma opinião aí também. Olha só, a primeira coisa para tratar uma desbiose intestinal é mexer na alimentação. Então, assim, isso é muito importante. Mexer nos hábitos, hidratação, o sono é muito importante para questões que envolvem desbiose intestinal. A segunda coisa, talvez seja, antes de pensar num probiótico, pensar num pré. E aí vem o probiótico. Só que aí, parceiro, a gente vai pensar no seguinte, depende do paciente, das queixas, do que eu estou vendo nele. Então, é por isso, Renato, que eu não sou muito fã desses probióticos prontos. Pelo menos não para prescrição assim, de forma indiscriminada, né? Porque eu não sei o que o paciente tem. Então, eu não posso pensar numa forma pronta, né? Tenho que analisar um por um. Perfeito. Eu coloquei, eu acho que tem exames, né, Renato? Tem exames para avaliar. Tem exames, e outra, aquilo que eu coloquei numa postagem que eu fiz agora, de ontem para cá, que eu falei, não existe um tamanho único, né, de tratamento para essa questão, porque a individualidade bioquímica de cada um se estende, eu diria também, na individualidade do microbioma, tudo vai depende do momento do seu parto, você nasceu de parto normal ou de cesárea, você foi amamentado ou não foi amamentado, como é que é a carga do teu estresse, como é que é a sua vida no dia a dia, como é que é a sua alimentação. Então, o que pode valer para um indivíduo não vai valer para o outro, às vezes. Eu tenho isso, às vezes, fomos aprendendo, eu acho que o Adolfo também, na raça ali, né? Você percebe, você começa a seguir umas determinadas orientações e você vê que não está funcionando. E, por um outro lado, existem pacientes que respondem muito bem a coisas até que você não esperava, né? Quer dizer, então essa coisa de... Adorei o que o Adolfo falou, não existe essa coisa de tamanho único. Vamos pegar um modelinho, ó, isso aqui, esse kit aqui você dá para todo mundo que resolve. Não, talvez você não vai resolver. Por quê? Porque tanto as bactérias intestinais quanto o nosso cérebro, eles também estão reagindo a determinados neuroquímicos que estão ali. Então, nós vamos bater um papo disso, se der tempo, senão a gente vai colocar, ó, a Laura, grande Nutri, a Laura está dizendo aqui, o ambiente, a poluição, tudo isso, sim, sem dúvida, tudo isso influencia. Mas os neuroquímicos, o GABA, que eu já vi várias vezes o Adolfo falar, a serotonina, a norepinefrina, a dopamina, a acetilcolina, a própria melatonina, que eu falo tanto, também vai desempenhar um papel nessa conversa entre os dois sistemas, né? Então, por isso que eu acho que não dá para você colocar uma receita de tamanho único aí. Não tem como, você está certo, Renato. Cara, você quer ver uma coisa, Renatão? Se a gente pensar nos probióticos como intervenção farmacêutica, vamos dizer assim, tá? Já que não é uma recolonização, certo? Os probióticos, inclusive, para ser probióticos, eles têm que morrer em alguns dias. O ideal é isso. Eles são manipulados para funcionar dessa forma. Então, uma coisa é desenvolver micro-organismos benéficos no intestino.
Outra coisa é tomar probióticos. Pessoal, ninguém desenvolve probióticos no intestino, tá? Probiótico é um produto, tá bom? A definição de probiótico é uma definição para um produto. E isso é importante que fique claro. Então, eu tomo aquilo ali. Função farmacológica. Vamos pensar nele, Renato, quase como se fosse um remédio, né? Um suplemento. Né? Vai ser individualizado tanto quanto as nossas vitaminas e minerais e aminoácidos e tudo mais que a gente prescreve para os nossos pacientes, né? Porque não tem como ser diferente. E olha que no Brasil a gente tem poucas cepas. E aqui dificilmente você tem um fabricante, ou na verdade um revendedor, que especifique a linhagem. Porque aí vem outro problema. Pessoal, eu vou usar o Lactobacillus gaster. Eu pergunto qual? Porque as linhagens mudam o resultado. E isso faz com que você tenha, às vezes, o mesmo lactobacilo, dando efeitos diferentes, ou até o que seria bom não sendo, porque na verdade não é a linhagem que foi estudada para ser aquilo ali. Essas linhagens são nominadas por tipo, letra e números. E eu espero que a gente em breve consiga prescrever, Renatão, com isso mais específico ainda. Porque, infelizmente, ainda não é tão específico quanto eu gostaria, sabe? Então, exatamente, assim, a gente ainda está meio limitado nisso aí. E é aquilo, depende da finalidade, né? O que você quer dar para o indivíduo? Por exemplo, quando você pensa em serotonina, a serotonina é um hormônio, um neuroquímico que ele é inibitório, então ele acalma a transmissão neuronal. Então, por exemplo, bactéria formadora de esporos, que nem Clostridium, fabrica serotonina. Estafilococcus fabrica serotonina. A serotonina, por sua vez, não passa a barreira hematoencefálica. O triptofano passa. Então, a gente tem que levar em conta todos esses passos para que você possa produzir um resultado de excelência no paciente. Quer dizer, o paciente em depressão, você quer melhorar a serotonina, por isso que eu falei nela, tanto que você dá os inibidores de recaptação de serotonina, baseado naquele dogma de que há um desbalanço neuroquímico. Então, quando você pensa desse lado, você fala, então vou dar um pouco de Clostridium. Quem fala de Clostridium? Quem fala de Staphylococcus? Entendeu? Então, eu acho que antes de eu pensar exatamente na reposição, que é importante, eu acho que tem que ser administrada pelo médico, pensar na reeducação dos hábitos, inclusive hábitos de sono, porque, como eu falei, até a maneira que você vive ao longo do seu dia, levando o seu ciclo circadiano, vai influenciar a sua microbiota. Não adianta você tomar probiótico e você assassiná-las com um ritmo de vida que vai até 2, 3 horas da manhã, na farra, em luzes iluminadas. Então, quer dizer, não estou tendo resultado. Agora, será que eu errei na administração do probiótico? Ou será que você tem que melhorar um pouco o seu estilo de vida para que a gente possa fazer com que essa população... Porque às vezes você está em desbiose por um estilo de vida e nem pensando que você está com o lactobacilo ou o probiótico correto. Mas o estilo de vida que está matando, quem gerou a causa raiz do problema, quem está matando, quem está produzindo essa desbiose? É você mesmo, né, Renatão? Não, mas você quer ver coisa interessante? Já passou da hora das clínicas serem liberadas o FMT, que eu tenho sofrido dos side effects das fluoroquinolona, entre eles no intestino. Na União Europeia e nos Estados Unidos, o estabelecimento... Opa, agora perdi aqui. O estabelecimento foi pelo FMT. Tá, não entendi o que é o FMT aqui. Desculpa, eu também não. Eu também estou ignorante nisso. Ô, Marcinho, o que é FMT, Marcinho? Marcinho Eu Pinho. também tô sem saber. Desculpa a minha ignorância também. A Laura está falando aqui a alimentação, principalmente, sem dúvida. A alimentação é fundamental, alimentação é a base. Você sabe que quando a gente corrige isso, as nutris que estão aí nos acompanhando também, quando você começa a melhorar a alimentação,
as primeiras reações que o paciente relata para você é uma melhora na energia, na disposição, né? Pelo menos é o que eu mais ouço, assim, tipo 2, 3 semanas de tratamento, o indivíduo já começa, quando você vê que ele está seguindo as orientações direitinho, a gente tira um pouquinho os venenos brancos, eu vejo o Adolfo falar muito isso, tira o glúten, tira o leite, tira o açúcar, melhora o padrão alimentar, você já começa a ter uma melhora significativa do paciente, o paciente volta mais animado para você. Não é contigo, não acontece isso também, Adolfo? Volta mais animado, volta dizendo que mudou. Interessante, Renato, que muitas vezes ele relata um benefício, uma melhora subjetiva. Às vezes os pacientes sabem dizer exatamente o que melhorou, mas ele fala, minha vida está melhor. Eu acho muito legal, Renato, porque o bem-estar, ele é subjetivo. Então, assim, você vai se perceber melhor ou pior também por uma questão neuroquímica e uma questão psicológica. Então, o que acontece? Você perceber que está bem, perceber que está melhor, é muito importante e talvez até um pouco mais importante do que se você está realmente melhor ou não, no sentido da felicidade, da alegria e do entusiasmo para se lançar uma vida mais saudável. Né? Isso é muito importante. Legal, é isso mesmo. É isso mesmo. E a gente tem que começar a entender, gente, que nós estamos vivendo hoje, aqui o que é? Quinurenina, resposta imune, aumento da vontade de doce, é isso mesmo. Então a gente tem que entender o seguinte, pessoas, estamos vivendo num mundo industrializado, num mundo do predomínio do alimento processado e superprocessado, e estamos vivendo um momento em que falar isso para o paciente já está começando a ser até uma heresia. Que heresia o meu médico me falou, eu tenho que largar o doce, eu tenho que largar... Eu já ouvi de paciente assim, olha, eu estou indo para os Estados Unidos e lá eu gosto de comer hambúrguer. Então, eu só vou começar a mexer no meu estilo. Só que o cara está muito mal agora. E ele vai ficar pior, ou ele vai melhorar com o hambúrguer, me desculpe, lá nos Estados Unidos, né? Com Coca-Cola de meio litro para um copo. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a conscientizar os pacientes têm que entender que nós estamos vivendo numa época em que o processo alimentar está indo de mal a pior. As pessoas estão ocupadas, as pessoas não têm tempo para cozinhar para si mesmas, mas eu acho que nós temos que entrar aí num acordo médico-paciente, o paciente não achar que o médico é tão xiita, o transplante de transplantation, que ele falou em inglês, eu não tinha feito a ligação, transplante de massa fecal, exatamente. Então acho que a gente tem que começar a entender que quer melhorar a sua disposição, quer melhorar o seu humor, comece a pensar em melhorar a sua alimentação em primeiríssimo lugar. Vai, Adolfo? Tem que ser, Renato, porque afinal de contas, o intestino, o trato digestório é longo, a quantidade de tecido envolvido é grande, a quantidade de terminações nervosas e essa relação direta de ida e volta com o nervo vago, ela é importantíssima. Então, se a gente não tratar bem esse trajeto, esses órgãos, que na verdade são especializações de um mesmo tubo, tá? É importante, pessoal, fique claro para vocês, né? São especializações de um mesmo duto, tá? Mas assim, é tudo a mesma conexão, vamos dizer assim. Se a gente não tratar bem, a gente vai pagar por isso. Interessante. Quando eu promovo um processo inflamatório agressivo desse trato digestório, eu vou ter resposta em outros órgãos do nosso corpo, mas especialmente o que estamos falando hoje, do cérebro. E isso faz com que eu mude até a minha maneira de interpretar a vida e o mundo. Então é interessante que não cuidar bem do intestino, da microbiota, desse processo inflamatório, ou como a gente chame, vai alterar, por exemplo, pessoal, seu apetite. Então, quando você tem um tratamento que cuida também dessa base, você vai melhorar o apetite. Você vai melhorar dores de cabeça. Você vai melhorar problemas relacionados a intolerâncias nutricionais, que aí, Renatão, a lista se perde no horizonte, né? A quantidade de possibilidades de problemas relacionados a intolerâncias alimentares é absurdo. Então, assim, é muita coisa, pessoal, para ser negligenciado.
Tanto que a gente abre para falar de emoções e de pensamento e de cérebro, né, Renato? Mas não tem jeito de não falar do resto, porque vai estar relacionado com absolutamente tudo, né? Não tem como é que a gente desvincula isso, né, Renato? É verdade. E é o que você disse, né? A desbiose intestinal, gente, ela é o caminho inicial para a formação do processo inflamatório. Hoje eu me espanto que até psiquiatras já vi conversando sobre o processo inflamatório e a importância que ele tem no processo cognitivo, no processo como ansiedade, depressão, etc. Já existem vários estudos que mostram uma associação muito grande entre os marcadores inflamatórios e o processo inflamatório intestinal. Então, a gente sabe que isso é caminho. Quando eu aumento o processo inflamatório, aumento a presença das citocinas inflamatórias na corrente sanguínea, eu vou alterar um mundaréu de outros elementos. Lembra que a gente já fala muito isso? De processos bioquímicos dentro do corpo. Eu vou mexer na suprarrenal, eu vou mexer no metabolismo tiroidiano, eu vou ter exotoxinas bacterianas que vão subir através da via hematogênica, porque a desbiose vai gerar um leaky gut, um intestino permeável, que por sua vez vai facilitar o leaky brain, que é um vazamento da barreira hematoencefálica, permitindo... Você veja que alguns tumores se encontra a cândida. Como é que a cândida foi entrar lá no cérebro do indivíduo? Como é que ela passou pela barreira hematoencefálica, que é tão bem protegido o cérebro para isso? Então, o que acaba acontecendo é que esse processo inflamatório vai afetar várias vias bioquímicas e respostas serão deflagradas por isso. Eu vi uma pergunta interessante lá em cima, Adolfo, falando da glutamina. Você usa, eu sei que você usa, eu também uso bastante. E a glutamina, ela é muito boa como um regenerador de enterócito. Ela vai fazer o quê? Um processo de recuperação. Eu vi até que alguém está respondendo aqui. Laura. Que era apoio aqui. Substrato energético para a célula imunológica, suplementação da glutamina é útil nos casos de hipoglutaminemia crônica, as células imunes estarão menos eficientes. É isso mesmo, perfeito, Laura. Exatamente. A glutamina eu gosto muito, Renato. Você trabalha bem, já vi várias lives você falando da glutamina. Eu uso bastante. Glutamina a gente fala que ela é uma das comidas dos enterócitos, né? A gente sabe que eles gostam muito da glutamina, e se eu penso em favorecer o trabalho dessas células, que são as células da mucosa do intestino, eu tenho que pensar em oferecer alimentos, né, substâncias que favoreçam o seu trabalho. Então, a gente usa a glutamina para isso, acaba melhorando a imunidade pelo fato de melhorar a integridade da parede intestinal, né? A gente sabe que isso é um benefício grande. E temos trabalhos mostrando que doses altas de glutamina são interessantes também para o controle de apetite. Mas isso é uma coisa que tem que ser feita sob orientação, né, sob os cuidados de um profissional. Exatamente. E que fique claro, gente, olha a raiz lá atrás, né? A raiz é a coisa mais simples que tem. É melhorar o processo alimentar. Gente linda do meu coração. Pode comer doce? Pode. Posso comer um pudim? Posso. Posso comer um pedaço de pizza? Pode. Eu vi outro dia o Adolfo falando, não, mas é o meu dia como é que você fala lá? O dia do... Não, foi um dia que eu despiroquei. Não, eu chamo de lixo, não. Foi um dia que eu estava despirocado. Mas tudo bem, você tem direito. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Eu, no começo, Adolfo, eu era tão rígido nessa questão que eu vou dizer para você, eu perdi muito paciente, porque o paciente não me aguentava, nem eu me aguentava. Eu chegava em casa, já me dava uns 15 tapas na cara, eu falava, você foi muito mal hoje. E aí o paciente não voltava, né? Mas é importante, hoje, a gente ceder um pouco. Né? Quer dizer, olha, o promover o processo de mudança no passo a passo. Devagarinho, um pouquinho cada dia. Eu vejo milagres agora com essa mudança na minha postura, estou vendo verdadeiros milagres acontecerem, as pessoas relatarem melhoras de quadros de algia crônica, né, dores articulares, dores pelo corpo, não só no processo mental, mas ocorre uma melhora enorme. Desinflama tudo, né, Renato? Puta, o desinflama cara desincha, tudo. o cara melhora.
Mas deixa eu falar um Fala, pouquinho sobre o que você estava falando, que é importante demais. Você tocou num ponto importante demais. Sabe, Renatão, eu gosto que a gente oriente as pessoas a ter consciência. Aí elas vão fazer suas escolhas, sabe? Então, assim, eu acredito que as pessoas têm que ter a curiosidade de perguntar, têm que ter o interesse de saber, certo? E a gente vai oferecer para elas a informação e as sugestões. Nós sugerimos que sua conduta seja assim. Ah, mas eu vou escolher que seja assado. Tudo bem, você vai ter os resultados da conduta assado. Perfeito. Não tem problema, não tem confusão. Né? A gente não precisa ficar, como você falou, né, sendo tão rígido, porque, na verdade, é a consequência de cada um. Né? Então, isso é bem importante. É bem importante que cada um tenha consciência de que qualquer tratamento, pessoal, qualquer tratamento que vocês fizerem, vai depender de vocês. O Renato, ou eu, ou qualquer outro profissional que vá cuidar de vocês, vai dizer para vocês, olha, faça assim. Se você vai fazer certo ou não, aí a escolha é sua. Né? E sempre tudo, Renato, escolhas com consciência, com informação. Para ter informação, eu preciso ter curiosidade e tenho que ter liberdade de acesso às informações. Porque se todo mundo tivesse boas informações, não tomava tanta decisão ruim. Gente, eu vi uma pergunta ali rolando, Adolfo. E quando a gente melhora tudo isso que você falou e o intestino fica preso? Não vai, de jeito nenhum. Isso aí é o seguinte, você vai procurar uma igreja... Não, falando sério. É o seguinte, pessoal, a gente tem uma mania de querer avaliar a saúde do intestino por quantas vezes faz cocô. Isso não é suficiente e muitas vezes isso atrapalha, porque você vai depender do volume fecal e da capacidade do seu intestino de empurrar aquele volume para frente. Isso depende da parte neuroquímica do intestino, né? Da serotonina intestinal, de toda a saúde da musculatura do intestino e tudo mais. E isso depende também do que você comeu. Você precisa conseguir expelir as fezes com tranquilidade. É isso que você precisa fazer. Agora, de quanto em quanto tempo? Depende. Então, por exemplo, Renatão, pacientes que são mais cetogênicos, em geral, eles têm menos volume fecal. Então é muito comum eu ter pacientes que estão fazendo a cetogênica mais severa, ou meus pacientes que são carnívoros, eu tenho pacientes que são carnívoros, que faz cocô um dia sim, 2 dias não. Assim como eu tenho pacientes dessas mesmas rotinas que fazem cocô todo dia. E aí vem uma coisa muito importante que você citou em uma resposta que você deu mais cedo, que é a individualidade. Então, de novo, pessoal, não é igual para todo mundo não, tá? Pode variar. Como você falou, eu tenho aquele que faz cocô 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, normal. Fezes bem estabelecidas, tal, normal. Então, é isso que o Adolfo falou, cada um é um. Agora, a importância é o seguinte, muitos alimentos que a gente acaba retirando, por estarem te fazendo mal, tem uma carga de fibras, e fibra é importante. Quer fazer cocô? Como é que está a ingestão de fibra por parte de você? Hoje a gente pede e implora, pelo amor de Deus, para que você coma 30 gramas de fibra por dia. Cara, os nossos ancestrais, lá atrás, chegavam a comer 100. Quer dizer, as pessoas tiram tudo, e aí quando você vai ver, está comendo arroz, pão, nada de fibra. Nada de fibra. E quer fazer cocô. Ou não está hidratando o corpo adequadamente, até está colocando fibra. Aliás, muitas vezes o paciente refere exatamente isso. Não, eu estou ingerindo o produto tal, que você vê que é fibra. Só que assim, se você colocar fibra e não colocar água, você vai empedrar. Concorda, Adolfo? Vai virar um tijolo. Então, eu te digo mais, Renatão, você vê a questão das fibras, né? Nós podemos ter uma boa saúde com fibras ou até sem, mas vai depender do que mais você come. Então é engraçado o pessoal chegar e ter uma alimentação rica em amido, amido mais refinado, sem fibra nenhuma, como você falou. Isso. Basicamente é o quê? Você está botando cimento para dentro e isso vai virar o quê? Uma goma. Gente, vocês não sabem quantas coisas vocês comem todo dia que dá para fazer cola. Quem já empinou pipa, ou aqui como chama aqui na Bahia, arraia, né? No passado, sabe.
A gente fazia o grude com o quê? Com maisena, né? Então dá para fazer com farinha de trigo também. Então, entendam, Eu fazia pessoal, parte isso com farinha, é. não é? Faz com Aqui farinha. eu fazia, aqui era a pipa, aí é a raia, aqui era o Aqui pipa. Você é, fazia ele bicar assim, aí o pipa vinha assim, ó. Ele é perdia isso todos os pipos, aí. os caras começaram a usar cortante, eu perdi o É, pipa. Mas mas você vê, Renato, a gente não tinha cola. A gente fazia o grudezinho lá, fazia lá a goma e aí usava para colar. Então, pessoal, se você vai ter uma alimentação com esses amidos todos, é muito importante que você coma uma quantidade de fibra. E outra coisa, saber que fibras são essas. Porque é outro mundo, sabe, Renatão? Outro universo, fibras. O pessoal fala perfeito. de fibra como se fosse uma coisa, né? Ave Maria, tem tanto tipo diferente. E tem aquelas que a gente pode prescrever, né, Renatão? Exatamente. E outra coisa, perguntaram aí, fazer cocô 2 vezes é normal? É normal. Agora, como é que é o aspecto, né? Existe uma tal de escala de Bristol que a gente procura entender como é que está a carinha do seu cocô, né? O povo dá risada quando eu pergunto, seu cocô é tipo Elvis Presley? Como assim, doutor? Elvis Presley é assim, aquele cocô que você chupa a manga, aí fica aquele cabelinho da manga, a manguinha cai assim, né, na testa do cocô, assim. Então, aquele cocô não é um cocô normal. O cocô é uma pasta, ele boia, é um Yellow Submarine, né? Ele fica boiando ali. Então, o aspecto das suas fezes, a consistência, cocô normalzinho, um pouco mais normalzinho, que é teoricamente cilíndrico, bonitinho, marronzinho, entre um marrom um pouco mais claro, um pouco mais escuro, vai para o fundo da privada e não boia. Tá boiando, então ele está com excesso de gordura. Ele não está, estamos com um problema de absorção de gordura. Então vamos tentar ver qual é a causa dessa absorção de gordura prejudicada. Mas fazer 2 vezes, 3 vezes, como eu falei, eu tenho paciente que fazem 3 vezes ao dia, normalmente, cocô normal, sem nenhuma outra sintomatologia, é normal. Eu faço cada 3 dias, normal. Sempre foi Renatão, assim? Sempre foi assim. Oi? essa é para você, ó. Queria saber de você se o tipo sanguíneo pode ter influência na escolha dos nossos alimentos. O que você diz, Renatão? Eu não costumo seguir, aí existe aquela tendência do pessoal que gosta de seguir lá a dieta do tipo sanguíneo, e eu não me oriento muito pelo tipo sanguíneo, tá? Eu acho que eu procuro conhecer o meu paciente no seu natura, como ele era, como é você na sua infância, como foi você durante a sua adolescência. A consulta demora, doutor, porque você tem que conhecer esse paciente e entender daquele ponto de virada o que aconteceu e como é que você está agora. Então, se me perguntam qual é o melhor tipo de dieta, eu falo, não existe um melhor tipo de dieta. O melhor tipo de dieta é aquele que lhe faz bem, te faz feliz, e tira toda a sintomatologia que está lhe incomodando. Então, o vegetariano é saudável? Sim, senhor. O vegano é saudável? Sim, senhor. O carnívoro é saudável? O onívoro? Sim, senhor. Mas por que vegano e vegetariano são mais saudáveis? Bom, geralmente o vegano e o vegetariano são mais comportados, cuidam mais de sua saúde. Geralmente, eu nunca vi um vegano fumar, eu nunca vi, né? Agora, o carnívoro, esse é sem vergonha. Esse vai no churrasco, ele come o churrasco, depois ele come o pão de alho, enche o fiofó de cerveja, depois toma uísque, aí vai fumar lá no cantinho. O carnívoro mesmo, não. O carnívoro meu não faz isso, não. Não, o carnívoro não. Meu só come no geral, carne. né? Você fala o onívoro comum, né? Não, no geral, assim, só para a pessoa entender, não estou referindo só ao carnívoro. Então, às vezes, esses tipos de a mais que o indivíduo desenvolve, quer dizer, bebe, fuma, isso vai atrapalhar a sobrevivência quando você compara com outro grupo cuja característica é não ter esses vícios, por exemplo. Então, assim, eu nunca me orientei respondendo a pergunta que foi feita e não vou conseguir responder adequadamente porque eu nunca me orientei pelo tipo sanguíneo. Eu busco entender exatamente qual é a tendência do indivíduo. Né? Já vi muito indivíduo que estava do veganismo e hoje voltou a ser onívoro porque estava passando muito mal. Ele resolveu ser vegano e a sua saúde deteriorou de uma forma absurda. E quando ele voltou a se alimentar, né, de uma forma
que era compatível com o organismo dele, está ótimo, muito bem, obrigado. Eu acho que você teve a experiência parecida ou não, não sei, Adolfo. Tenho, Renatão. Eu vi dieta do grupo sanguíneo a primeira vez, eu era adolescente. Eu já contei aqui, eu estudo com minha mãe desde cedo. E desde lá eu fiquei achando estranho uma coisa. Pessoal, quando alguém fala para vocês sobre grupo sanguíneo ABO, ABO, né? Isso se refere a antígenos de membrana das hemácias. Então as hemácias, as células vermelhas, elas têm antígenos nas suas membranas. Isso serve para a gente identificar, né, os antígenos que tem ou que não tem, ver compatibilidade sanguínea, por exemplo, para transfusão. Tá bom. Só que tem só esse sistema de antígenos ABO? Não. Tem o ABO, tem o RH, vocês veem RH positivo ou negativo, né? Tem o MN, que pouca gente fala, e tem mais, pelo menos, outros 25 sistemas. Então, qual foi o meu questionamento, Renato? Quando eu vi pela primeira vez a ideia dos grupos sanguíneos para alimentação, eu pensei, poxa, tá bom, vocês vão estratificar pelo ABO? Tá, então por que não estratifica pelos outros também? Porque se a questão for estratificação por antígeno de membrana de hemácia, então a gente teria que ter mais ou menos 1.500.000 tipos diferentes de dieta. Se for estratificar por todos os tipos de antígenos. Então, assim, eu particularmente não sigo. E eu canso de ver uma coisa que é compatível com o que o Renato falou. Quem come de uma forma equilibrada, e isso é individual, está bem. Certo? Quem come de uma forma equilibrada está bem. Né? Eu tenho aqui alguns veganos e vegetarianos que a gente tem que suplementar. Eu só digo para vocês o seguinte, não se enganem com relação a isso. Vocês querem ser veganos ou vegetarianos pelo motivo que for, que não seja científico, por favor, que seja só ideológico, eu apoio todo mundo. Vamos lá. Vamos fazer suplementações de acordo, tá? Porque sem suplementação fica meio complicado. Agora, é isso aí, a adequação individual. Então, como o Renato falou, não é como se a gente fosse pegar um critério para uniformizar todo mundo. E, turma, vamos combinar uma coisa? Evitem dar atenção a essas propostas, porque, em geral, essas propostas de planificação e generalização, elas são propostas que envolvem uma certa preguicinha de investigar o indivíduo, de fazer a consulta longa, né, Renatão? De conversar mesmo em detalhes, de observar os detalhes de cada pessoa. Então, eu acho que o Renato pensa igual a mim. Do jeito que ele falou, eu penso igual. A gente tem que analisar vocês de acordo com a adequação, um por um. Não dá para ser assim geral, não. Mas, Renato, eu estou aqui para você. Fala. Não, fala, você ia falar uma coisa, fala. Não, é bem isso. Quer dizer, vários fatores aí estão envolvidos, né, no processo, quando a gente pensa lá no cérebro, na inflamação. A inflamação do cérebro vai levar à ansiedade, vai levar à depressão. Então, como é que é a tua vida? Você é um cara estressado? Você é um cara estressado, como é que você está comendo? Você está comendo direitinho? Ou você come de pé, mexendo no computador e pensando no seu quê? Você está fazendo uma alimentação consciente? Você engordou? Você está com excesso de peso? Você sabia que o tecido adiposo, eu não tenho nada contra os gordinhos nem os fofinhos. Já fui gorduchinho e sei que isso é verdade. A gente descobriu hoje que o tecido adiposo é uma máquina de produção de citocinas inflamatórias. Então, esse tecido vai inflamar. Esse processo de inflamação crônica de baixo grau vai interferir para a inflamação cerebral e vai interferir para o mal-estar que você está sentindo. Né? Mas você tinha falado que tem uma pergunta aí? Tem pergunta aqui na caixinha, olha só, da Mazinha. Manda bala. O que acham desses protocolos alimentares de um mês para desinflamar o intestino? Você conhece, Renato? Olha, como fala meu primo que vem lá da Germânia, eu prefiro não responder essa putaria. Mas é aquilo. Eu não acredito em nada de resultado imediato assim. Eu acho que, claro, o indivíduo faz. Aí, em um mês, ele mudou o seu estilo de vida? Provavelmente não. Aí ele obtém um resultado, porque às vezes ele quer ficar bonitinho e magrinho para entrar no vestido de madrinha de casamento. Depois acabou, vira uma bola desse tamanho. Então, eu acho que não se trata de tempo. Eu nunca coloquei tempo como uma métrica
e bom tratamento, Adolfo. Então, eu acho que eu procuro fazer o paciente, e vocês, gente, tem que se conscientizar disso, vocês vão entrar num processo. Um processo, eu tenho pacientes que eu levei um ano e meio, para conseguir ver resultado. Claro, a gente já nota, como eu falei, nota resultados logo no comecinho. Mas, às vezes, você vai obter uma melhora ao longo do tempo. Uma função tiroidiana prejudicada, às vezes você começa a sentir com 90 dias, 120 dias de tratamento. Melhora no índice glicêmico, melhora na hemoglobina glicada com 90 dias. Você não vai conseguir um resultado imediato, a menos que você queira matar seu paciente. Mas se for com critério, permitindo que ele tenha o seu direcionamento bem adequado ao estilo de vida melhor que ele vai passar a ter, com 90 dias, eu tenho pacientes que entraram usando 60 unidades de insulina, usava metformina, glibenclamida, que é a famosa Daonil, e mais 60 unidades de insulina. E hoje não está usando nada. Absolutamente nada. Está vendo a minha auréola aqui? Não, nem eu. Então, por quê? É conhecimento e você segurar o caba, que nem o Adolfo fala, segurar o caba na rédea e na chicotada. Às vezes eu falo para o paciente, olha, você não está conseguindo, o paciente vem com 1000 desculpas. Eu não estou conseguindo. Eu falo, vamos fazer o seguinte, eu tenho lá em casa uma chibata. Você me avisa que você quer vir na consulta, eu trago a chibata e te dou tanta chicotada quantas você quiser. Você vai delirar de prazer, porque eu acho que você gosta de sofrer. E eu vou adorar essa sessão masoquista, porque eu vou bater com gosto. Você só me fala, eu quero ter 30 dias de dor. Eu vou te chicotear tanto, meu amigo, e sorrindo, que nem o Adolfo está sorrindo agora. Eu vou sorrir, porque eu te fiz feliz. E às vezes eu não consigo entender esta pressa, 30 dias. Desculpe quem perguntou se está passando por um protocolo assim. Eu não acredito nessas soluções imediatas. Não acredito. Faço minhas suas palavras. Né? Digo mais, Renato. É outra coisa que eu observo muito frequentemente. Essas propostas formatadas, pré-formatadas, olha, você vai fazer tal coisa por tantos dias, tal outra coisa por tantos outros dias, e isso e aquilo. Pessoal, é o que a gente vem falando desde o início, e o Renato, tanto o Renato quanto eu falamos isso em diversos outros momentos, em outras lives, em outros materiais, até nos nossos perfis. Tudo tem que ser individualizado. Eu noto uma coisa, que as pessoas são sugestionáveis, né, Renatão? Então, por exemplo, se você toma um negócio que te faz cagar 2 dias até parecer que você vai morrer, alguém acredita que isso está limpando seu intestino. Sim. Eu falo, gente, não necessariamente o estímulo de um processo catártico assim, né, essa coisa dessa agitação, dessa irritação do trato digestório, isso pode ser ruim, tá? Não é assim que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar o seguinte, se eu passei 40 anos bagunçando minha vida, como é que eu vou resolver em 40 dias? Não dá. Não é lógico. É um pensamento lógico. Então é importante Laurinha, que vocês reflitam. Oi? Perdão. Desculpe. Diga, Renatão. Não, vai, não. Fala. Perdão. Não, é isso. Então não pensem em soluções rápidas, nem em soluções pré-formatadas que servem para todo mundo igual. Porque isso nunca vai dar certo, ou pelo menos não para todo mundo. Vai, Renato, você falou Laurinha? Não, eu fiquei até vermelho. Porque eu pensei alto, mas a Laura falou assim, 21 dias para mudar hábitos é mito. Eu ia falar, mito, Laurinha, você falou tudo. É verdade, é mito. Para, gente, para de querer buscar a solução mais curta para um processo. Até os bichinhos que estão lá no teu intestino vão levar um tempo para produzir os metabólicos, que vão entrar na tua circulação, que vão alterar o tom inflamatório lá no intestino, que vai mexer na periferia do sistema nervoso central, que vai sinalizar o tráfego de células imunológicas para o cérebro. Isso leva tempo, gente. Tempo. Não ocorre, até a doença leva tempo. Tudo isso tudo que vai mudar seu comportamento que vai ser julgado por você e pelas pessoas ao seu redor, que vão questionar seu comportamento, que pode fazer com que você volte ao comportamento anterior e falhe. Então que você busque uma forma mesclada de comportamento que pode ser suficiente ou não
para o seu benefício de saúde, porque você não é um ser isolado, você não dá pause na vida para poder cuidar da saúde. Então, gente, é bem mais complicado do que isso. Bem mais complicado do que isso. Uma coisa importante, Renato, o pessoal gosta muito dessas coisas assim, ó. 21 dias, 3 semanas, 4 semanas. Por quê? Qual é a ideia? Agora você vê como a mente é fugidia e como a mente é escorregadia. Não, eu vou cumprir esses 20 dias, o resultado tem que vir, porque senão também eu fiz minha parte. Aí eu pergunto, qual é a ouvidoria que você vai ligar? Vai ligar para qual ouvidoria? De Deus? Vai pegar o celular, Deus, é o seguinte, eu fiz 21 dias aqui, não deu certo, e aí? Cadê meu resultado? Pessoal, não funciona assim não, sabe? Porque entendam uma coisa, você sabe o que o universo quer de vocês? Nada. Entendam o nosso tamanho. Então vamos pensar, se você não fizer por si, você não vai ter resultado. Vamos sair dessa coisa de cumprir. Eu cumpri a tabela, eu fiz o que me foi ordenado. Então tinha que ter um resultado, porque não é assim. Às vezes eu costumo dizer até que muitas vezes eu uso isso como um argumento para dizer, olha, eu tentei o negócio dos 21 dias ali, não deu certo, então por isso que eu bebo, por isso que eu como mesmo, e quero que se dane. Então tá, e vai se danar, porque essa conta será cobrada. Essa conta vai ser cobrada. Então, a fatura chega. Eu acho interessante, porque sim, e aí o indivíduo vai no consultório, diz que não está bem, que não está melhorando, aí você pergunta coisas básicas do tipo, mudou sua alimentação? Mais ou menos. Começou a fazer uma caminhada de pelo menos uns 30 minutos por dia, uns 5 dias na semana? Doutor, eu estou tendo tempo. Mas tem tempo para fazer um monte de outras coisas, não tem tempo para fazer uma caminhada. Você fez isso, aquilo? Não, não fiz. Então, assim, gente, se você vai para uma batalha, é simples, né? A arte da guerra, se você vai para uma batalha já sentindo que vai perder, você já vai perder essa batalha mesmo. Porque você não está querendo se ajudar, você tem que ter um amor próprio para dizer, eu preciso mudar, eu quero mudar, eu quero ter saúde, eu quero fazer a diferença. E outra, eu vejo pessoas que têm os filhinhos já comendo totalmente de uma maneira absurdamente errada. Então, você é o exemplo dessa criança. Está muito bem provado cientificamente que filhos de casais que se alimentam de uma forma mais adequada, de uma forma mais humanizada, controlando o que os filhos comem, isso pode, isso não pode, esses filhos vão crescer de uma forma mais saudável, terão menos problemas de saúde, serão adultos mais responsáveis e saudáveis e vão buscar parceiros que tenham o mesmo pensamento e vão seguir com esta filosofia. Tem trabalho científico mostrando isso, gente. Olha a responsabilidade de cada um de vocês. E o planeta está nessa zona que está em função disso. Não é só a economia, não é só a política, é o interior do ser humano que está precisando de uma reformatação global. Perfeito, olha, Renato. pensa nisso, gente. Não é só a microbiota não, pessoal. Né? São as cabeças e os corações. Né? É importante a gente estar sempre reavaliando isso. Renatão, vamos responder mais uma para a gente fechar, porque já estão chegando no tempo. O Alan está perguntando, vocês falaram de goma. As gomas guar, xantana e carragena são deletérias à saúde? Alan, não. Quando eu falei goma, eu estava falando das colinhas que a gente fazia com farinha. Isso. Tá? Mas goma guar, goma xantana e carragena são outras coisas, né? A goma guar a gente usa como espessante para um monte de alimentos, se usa goma guar. A goma xantana pré-hidrolisada é um probiótico, é um pré-biótico fantástico, tá? A goma carragena eu não me lembro para que serve, Renan. Você lembra, Renan? Oi? Você lembra para que serve goma carragena? Eu não lembro, não. Não, a carragena eu nem quase uso, eu nem oriento o uso. Não sei, então, alguma Nutri aí, se quiser falar, pode falar aí pra gente. Pode jogar aí, pessoal. Fala mas aí pra assim, gente. Eu acho que todas elas estão envolvidas naquele processo de tentar também simular um pouco o que o glúten faz com os alimentos. Né? Quer dizer, aquela textura, aquela coisa gostosa de uma massa feita com a farinha de trigo, a gente usa muito esses elementos para tentar mimetizar um pouco
aquilo que a gente perde com os produtos sem glúten, né? Quando você vê o pizzaiolo fazer a pizza, rodar no dedo e a pizza vai alargando, se você pegar uma massa sem glúten, você não faz aquilo, vai voar pedaço de pizza para tudo quanto é lado. Esse teste eu já fiz. Não dá liga, né, Renato? Não dá liga. Não dá liga, não dá. O glúten é isso, ele faz a liga, ele dá elasticidade, ele dá a aeração, aquelas bolinhas que você vê na massa do pão, né? Olha lá, gomas dão liga, é isso aí. Não liga, perfeito. Então a gente não tem nada contra. A gominha que eu também entendi que a gominha que ele falou é a gominha da pipa lá. Que é justamente. Lá na terra do Adolfo, o Psyllium também é uma ótima opção, verdade. Lá na terra do Adolfo, goma é cola, né? É isso mesmo? É cola. Você fala goma? Justamente. Mas vamos lá. Renatão, considerações finais para a gente se despedir do pessoal até quarta que vem. O que você tem aí para deixar de recado para a turma? Gente, eu acho que assim, foi um papo gostoso. Já deu mesmo? Puta, eu nem percebi, cara. Já deu, cara. Ô, Renatão, ainda você não lembra mais. Nossas lives sempre foram assim. A gente chega em uma hora que nem percebe. Isso é muito bom. Mas assim, gente, eu quero que vocês entendam, da minha parte era assim, a ideia é que essas bactérias que estão lá no nosso intestino desempenham um papel muito, mas muito importante, não só na saúde mental, mas na resposta imune. E quando mexe na resposta imune, mexe na inflamação. E quando mexe na inflamação, mexe numa série enorme de vias bioquímicas que nós temos no corpo, trazendo o resultado negativo que você acaba sentindo, que eu vejo que os pacientes acabam reclamando. Então, vamos pensar em melhorar nosso processo. Olha, gente, se vocês passarem a ter uma semana um pouco mais alimentada, melhor, e depois chutar o pau da barraca ocasionalmente, é o que eu vejo com os meus pacientes hoje, né? Eu tenho pacientes que falam, doutor, mas de tanto tempo, eu piso na bola. Alguns pisam na bola e não ocorre nada, outros pisam na bola, falam que passaram mal. No dia seguinte eu tive um dia de rainha, um dia de rei. Como é que é isso? Sentado, cagando o dia inteiro, doutor, lá no trono. Eu falei que bem feito, tomara que arda, para você lembrar mesmo o que é o sinal de saída bem feito na sua alimentação. Agora, comam com amor, com carinho. Se não for um carinho por você, carinho pelo anel de saída, pelo amor de Deus. Porque às vezes ele sofre. Não é não? Eu tenho paciente que chega e fala assim, doutor, eu estou com tanto problema que está ardendo. Eu falo, bem feito. Tenha carinho pelo seu rodoanel. Mas olha, foi um prazer gigante estar com você. Renato, você é uma figura, Renato. Saudade. Também, meu amigo, coisa boa. Dos nossos papos. Rosália. Gente, ó, tá aqui com o Renato. Obrigado. É sempre uma satisfação. Eu também estava muito de saudade, cara. Por isso que a gente não pode parar mais. Então, na quarta que vem, a gente vai estar aqui de novo, tá? E vamos tocar pau nessa conversa. Exatamente. Assim, se alguém quiser sugerir algum tema, Adolfo, que sugira pra gente algum tema. Mas eu acho que esse tema tá tão assim carregado. Dá pra gente continuar ainda, Renatão. Dá pra gente continuar ainda. Tem muita coisa pra gente falar. A gente não fala. Olha, eu mencionei todos os neurotransmissores, a gente falou de nada. Não dá tempo. Uma hora é pouco tempo. Dá pra gente falar de tudo isso. Que gostoso foi estar com vocês hoje. Obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas, as colegas, a Nutri, a Laura, os colegas médicos, Ardevino, a Rosália, que estiveram aí, alguns pacientes meus, a Brigitte, obrigado a todos os pacientes do Adolfo, um beijo no coração de vocês todos. Semana que vem a gente vai bater um papo. Semana que vem vai mudar o horário? Como é que é o negócio do horário semana que vem? A gente bota para 7, a gente vai botar para 7 alguma coisa. Fiquem de olho, que vocês vão ver. A gente vai estar aqui semana que vem. Renatão, muito obrigado. Pessoal, obrigado a todos vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo.